Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos na semana 6 do PET volume 2, página 19. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião. O que seria isso? Vamos aprender? Artigo de opinião é um gênero que serve para expressar um ponto de vista sobre determinado assunto que está ocorrendo no momento da escrita do texto. Esse gênero possui o tipo argumentativo, por isso necessita de comprovações e justificativas para todas as informações expostas. Sua estrutura se divide-se em introdução, apresentação do problema, desenvolvimento, análise do problema, conclusão, sugestão de soluções para o problema. Então, o artigo de opinião, ele é um gênero. E esse tipo de texto, ele costuma dar a opinião de quem escreve. Então, esse tipo de texto, que é o artigo de opinião, ele tenta convencer o leitor sobre o ponto de vista defendido. Características do artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento. Utiliza-se esse texto para expressar-se indignação, críticas e também sugestões a respeito de um problema. Por conta dessa defesa de opinião, esse texto é chamado de argumentativo. O texto argumentativo tenta convencer o leitor sobre o ponto de vista defendido. Esse texto argumentativo, ele é muito utilizado nas escolas. No caso do artigo de opinião, geralmente ele se refere a um problema recente. Assim, o autor aponta para esse problema e posiciona-se indicando suas possíveis causas e consequências, bem como outras informações que comprovem sua indignação. Além disso, no final, também sugere melhorias e soluções. Vamos a algumas atividades? Número 1. Leia o texto. Capa da revista Época de 10 de 9 de 2007. Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e mais especialmente aos bate-papos virtuais, chats, nos quais eles passam horas imersos em assuntos dos quais os adultos nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. 2. Observe a capa da revista Época de 10 de setembro de 2007 e responda. Letra A. O que chama mais a sua atenção nessa capa? B. Descreva a criança que aparece na capa. C. Qual é o tema principal que será abordado nessa revista? D. O uso da internet é benefício para as crianças e jovens? Dê sua opinião. E. Exponha 5 benefícios que você conhece. F. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet pelas crianças? 3. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social? B. O artigo de opinião deve ser assinado por um autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. C. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária. D. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. F. Leia o texto a seguir: Os perigos das fake news na era da informação. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhes conferem aparência de verdade.
Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que se pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir as falsidades de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há criação de um novo mercado, com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peças-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que de boa fé acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia passam, ainda que sem perceber, a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Mariana Catarino. Letra A. Qual é o nome do autor deste artigo? B. Qual é o assunto apresentado pelo autor? 5. Marque as alternativas falsas segundo a visão apresentada no texto de fake news. Então, aqui vocês vão marcar somente as falsas. Fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas. B. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. C. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. D. As pessoas de boa fé acreditam estar em contato com a verdadeira notícia. 6. Você já leu alguma notícia que achou ser verdadeira e depois descobriu que era fake news? Conte como foi. Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!